Meu Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, a primeira epístola à igreja de Corinto. Capítulo 12, versículo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Louvado seja Deus, só até aí você pode se assentar. Bem, eu estava meditando essa semana, uma semana muito intensa, uma semana muito corrida, e o Espírito Santo começou a me instruir acerca dos dons espirituais. E eu preciso que você entenda logo de início que o dom é um presente, é uma dádiva de Deus. O dom é fruto da graça divina. O dom não é produzido por nós, o dom não é fabricado pela igreja, o dom vem de Deus. A gente precisa tirar qualquer tipo de visão confusa, distorcida, acerca do dom espiritual. É um dom espiritual, é um dom divino, é um dom liberado pelo Senhor para o homem, para aquele que busca. O dom é uma manifestação do Espírito Santo para um determinado serviço. Precisamos entender que Deus é quem dá o dom. Precisamos entender que Deus dá o dom com um objetivo definido. Deus não nos dá o dom como se estivesse nos dando superpoderes para que nos sentíssemos melhor que os outros. Deus não nos dá o dom para que nosso ego seja massageado, para que desenvolvamos vaidade. Não. Deus nos dá um dom, e nada contra você chamar de superpoder, porque é um poder divino, é um superpoder. Mas Deus nos dá um dom, Deus nos dá uma manifestação do Espírito Santo, nos dá um poder divino para um determinado fim, para um determinado serviço, para um serviço já definido por Ele. Eu acho que eu falei isso no domingo passado, ou no domingo retrasado, quando irmãos passam ali no gabinete para conversar comigo acerca do seminário. A minha pergunta é: por que você quer fazer o seminário? E a resposta que eu espero é que aquela pessoa queira fazer o seminário porque ela ama o conteúdo, mas sobretudo tem a certeza de um chamado. Porque amar o conteúdo, querer conhecer a Deus, querer conhecer a palavra do Senhor e não ter certeza de um chamado, não ter certeza de um lugar para desaguar aquele conhecimento, é futilidade. Só querer o conhecimento pelo conhecimento é vaidade. É gente que quer sair daqui dizendo: sou teólogo. Sabe aqueles camaradas que amam fazer cursos, faculdades, e aí você conversa, eles dizem: eu tenho não sei quantas mil faculdades, e a pergunta é: para quê? Eu até entendo, sabe, que você pode estudar, e é muito bom isso,
em vários cursos e fazer várias faculdades e agregar valores a uma linha de trabalho. Então, você fez uma e depois fez outra, e fez outra, e fez outra, e tudo agrega naquilo que você desenvolve, ok. Acredito que conhecimento nunca é demais, mas o conhecimento pelo conhecimento, conhecimento que não te leva a desenvolvimento, ele flerta com o sentimento de futilidade e de vaidade. É ter, só para ter. Muito mais do que ter, o que é relevante é fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus libera dons a partir de um ministério definido. Se não há interesse em um ministério, o conhecimento pode te deixar maluco. Impressionante. Quando a gente recebeu, aqui na inscrição do seminário os não membros, eu dei uma palavra rápida. Eu estava falando sobre pessoas que infelizmente estudaram no nosso seminário, porque queriam dominar, deter a revelação. Pessoas que estavam atrás do conhecimento. E aí, a pessoa que acha que tem a verdade absoluta, a pessoa que estuda para alcançar uma verdade absoluta ou um superpoder, ela começa a desenvolver uma autossuficiência, uma independência de conselhos, ela começa a se tornar sectária, uma pessoa avessa ao debate. Essa pessoa, ela acaba se tornando isolada, ela não aceita nada que uma outra pessoa diz, ela não se submete a nenhuma autoridade constituída, afinal de contas, eu sei, eu estudei, eu tenho. Ela não está muito preocupada em ser produtiva, ela está só querendo ser. E aí, no nosso meio, era uma igreja que se divide em denominações diferentes, porque não há um jogo de cintura, não há um equilíbrio. Eram denominações que já não cabem mais dentro de uma religião, e aí se tornam seitas. Pastor, isso não acontece? Não, isso é o que mais acontece. Você vai conversar, você era de onde? Eu era da igreja tal, mas eu não concordei, eu abri a minha própria igreja. Eu era evangélico, mas eu não concordei. Agora eu não sou mais evangélico. Agora eu sou uma outra coisa. Eu tenho medo disso. Trazendo aqui para a realidade do que eu estou pregando, os dons espirituais precisam de função. Bater no peito e dizer que é espiritual, bater no peito e dizer que é cheio de Deus, só faz sentido se você estiver dando frutos. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus te capacita para servir. Porque tem gente que acha que a capacidade é para ser servido. Não, a capacidade é para servir. Deus dá a capacidade a cada um. E a gente precisa entender: Senhor, o que eu posso fazer? Aonde eu posso contribuir? Ontem, um movimento intenso de serviço. Dons em ação. Pessoas pondo em prática aquilo que estão alcançando de Deus e do Espírito Santo. O dom é para o cumprimento de um ministério, é para o cumprimento de um serviço. Mais importante até do que saber o dom que Deus te deu, é saber o lugar onde Deus quer que você trabalhe, que você exerça. Às vezes a gente confunde as coisas. Eu quero esse dom, mas Deus não quer você trabalhando nessa área. Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Não, comece a perguntar em que área o Senhor quer que eu trabalhe. Porque a partir da revelação do lugar, você busca pelo dom. Quem está entendendo, diga amém. Eu escrevi uma frase aqui e eu queria que você guardasse no teu coração, uma junção de algumas coisas que eu ouvi.
Eu não posso nem dizer que essa frase é minha. Não, ela é uma junção de outras frases. Eu não consigo dar o crédito, porque não é uma única fonte. Mas é como se eu definisse o dom espiritual dessa maneira: capacidade divina que nos leva a exceder a nossa capacidade humana para um determinado fim. Ou seja, Deus te dá um dom para fazer aquilo que, humanamente falando, você não conseguiria fazer. Deus te dá um dom para ir além da tua limitação, da tua capacidade humana, para fazer o sobrenatural, para fazer o impossível, para fazer além daquilo que você estudou para fazer, além daquilo que você foi preparado para fazer, além daquilo que seus pais, sua mãe, seu pai, sua mãe, seus pais projetaram sobre sua vida. É uma capacidade divina, é o que deixa todo mundo confundido, é o que deixa todo mundo de boca aberta. Como ele conseguiu? A mãe dele não proporcionou isso para ele, as oportunidades da vida não foram suficientes para ele viver isso aí. Ele não tem esse tipo de estudo, ele nem tem essa inteligência toda. Como? Segurando a mão do seu irmão, seja profeta, diga: foi Deus, sempre será Deus, o dom é divino. E aí, em cima do que o Espírito Santo começou a queimar no meu coração, e eu vou falar sobre isso agora de manhã e à noite. Eu fui buscar, e para compartilhar com você, a lista dos dons. E aí, quando você vai buscar a lista dos dons, na verdade, você se depara com as listas. Então, vamos para a primeira. Lista 1. Se você quiser, isso, vamos exercitar. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 12, a gente lê os primeiros versos, a gente vai ler a partir do versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Vamos lá, vamos correr. 1 Coríntios 12, 8 diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé, e pelo mesmo Espírito a outro dons de cura. Pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Ponto. Essa é a lista principal e essa é a lista conhecida pela maioria dos crentes. Para muitos é a única lista. Para muitos, essa aqui é a lista que contém os dons do Espírito e ponto. Mas vamos lá. Ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, agora indo lá para o verso 28, Paulo escreve dizendo: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Se a primeira lista é a única lista, essa segunda aqui, ela gera uma certa confusão, porque nessa segunda aqui, a gente não vê dons se repetindo apenas. A gente vê alguns dons se repetindo, alguns que foram citados na primeira lista não inclusos e outros inclusos que não foram citados. Como se não bastasse, Paulo escreve aos Romanos. Abre comigo aí, capítulo 12, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quero ler com você a partir do versículo 6. Eu estou fazendo questão de ler, eu não estou querendo citar, porque eu quero te exercitar no manuseio da palavra, mas também quero te exercitar no entendimento do texto. Romanos capítulo 12, versículo 6 diz assim: temos diferentes dons. Paulo está falando dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo,
que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós estamos numa terceira lista de dons, ainda escrita pelo apóstolo Paulo, e nessa terceira a gente sente falta de alguns que foram citados, e a gente vê outros que não foram citados até agora, sendo inclusos em Romanos. Ainda o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, verso 11. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Eu vou ler direto o verso 11, mas depois em casa, se você for ler o verso 8, Paulo fala de dons dados aos homens, porque de repente lendo só o 11, alguém pode dizer assim, não, mas não se trata de dons. Você vai lá no verso 8, tu vai ver que Paulo começa dizendo, dons dados aos homens. No versículo 11 ele diz, e ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e mestres. Pastor, se trata de ministérios, mas quem disse que ministério não precisa de dom? Ministério é serviço, e serviço sem o dom, serviço sem a manifestação do Espírito Santo, é humano. Então Paulo está falando sobre a manifestação do Espírito Santo em várias áreas, inclusive nos ministérios, apostólico, profético, evangelista, pastoreio e ensino. Ok? E aí, para a gente não achar que é só o apóstolo Paulo que escreve sobre isso, a gente fecha 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 9. Diz assim o texto, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Isso aqui dá uma mensagem, né? A gente podia ficar só nessa aqui, né? Quer ter esse dom? Quer receber esse dom? Quer essa ajuda do Espírito Santo para ser hospitaleiro sem reclamação? Irmão, só Deus para fazer isso. Se não for no dom do Espírito, tu vai botar vassoura atrás da porta. Não, aqui ninguém faz isso, né? Não, fala para o teu irmão, não acredito nisso, não. Tem gente que esquece que é crente. O cara está lá 2, 3 dias, 4 dias, não pensa em ir embora, bota uma vassoura. Na dúvida, não sei se dá certo não, mas eu vou botar, porque pelo amor de Deus, não se toca. Mas vamos seguir. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Isso aqui, meu irmão, dava outra mensagem. Se alguém fala, é óbvio que Pedro não está falando de alguém que fala, de alguém que não é mudo. Pedro está falando de alguém que fala muito. Fulano fala, sabe? É isso. Aí ele está dizendo assim, sabe fulano que gosta de falar? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Então olha para o teu irmão e diga assim, o problema não está em falar muito. O problema está em falar muito e não falar a Bíblia. Olha, eu estou te dando uma dica. Não, porque tem gente que gosta de falar. Sabe lá no retiro? Quando tu está descendo, ih, fulano. Porque tu sabe que ele vai falar. Então você que gosta de falar, pode falar, desde que você fale a palavra de Deus. O Espírito Santo te capacita. Aí tu vai ser uma fonte doce. Aí não só você vai procurar pessoas para falar, pessoas vão procurar você para ouvir. Ouvir o que você fala. Amém? Então se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro traz outra lista de dons espirituais. E Pedro, por exemplo, fala sobre falar. E ele diz, Deus, o Espírito Santo, pode capacitar para isso, para você ser assertivo nisso. Sabe, queridos, porque
o poder da palavra, a eloquência, é uma arma poderosa se bem usada. Tem gente que é simpática, tem gente que é falante, e pode ser uma bênção. Sabe quem é muito tímido, quem tem dificuldade de falar, sabe o quanto é difícil romper. Quer se relacionar, quer se aprofundar, quer se inserir, mas tem uma trava. Agora tem um outro não, que já chega, em 2 minutos todo mundo já conhece ele. É uma bênção isso. Agora, se não estiver na mão de Deus, vira uma maldição. Porque todo mundo conhece ele, em 2 dias, mas em 3 dias ninguém mais o suporta. Mas o Espírito Santo vem para dar aquele tempero, sabe? Olha para o teu irmão e diga, dom do Espírito. Eu não quero, entrar em questões teológicas, não quero ficar entrando em questões doutrinárias. Tem igrejas, tem doutrinas, tem pastores que afirmam, são 9 dons do Espírito, lista fechada, que não sei o quê. Não estou querendo discutir. Não estou querendo entrar nessa questão. O que eu estou querendo é te fazer pensar que o Espírito Santo se manifesta, e se manifesta em muitas frentes, e em mais frentes do que normalmente a gente imagina. Porque a gente não pede a parceria do Espírito Santo, por exemplo, para falar. A gente acha que pode falar por conta própria. Só que aí Pedro vem e diz assim, se alguém fala, fale da palavra de Deus. E ele está falando de dons, ele está falando da capacidade, da manifestação, da ajuda, da energia do Espírito Santo em nossas vidas. Irmão, ter o Espírito Santo como parceiro faz toda a diferença, porque você acaba com a possibilidade de erro. Ele me ajuda na hora que eu falo, ele me ajuda na hora que eu sirvo, ele me ajuda na hora que eu administro, ele me ajuda na hora que eu ensino, ele me ajuda na hora que eu oro, ele me ajuda na hora que eu louvo, ele me ajuda na hora que eu profetizo, qualquer coisa, em qualquer movimento, em qualquer direção, ele me ajuda. Acabou o erro, acabou o erro. Então o que a gente precisa entender é aonde eu devo e posso servir. E sobretudo, quem está comigo nessa empreitada? Porque a falta da primeira pergunta te gera o primeiro erro. Qual, pastor? Ser a pessoa errada no lugar errado. Está fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Então, primeiro, busque a Deus. Busque em Deus aonde eu devo me movimentar. Segundo, vem comigo nisso. Porque mesmo com a revelação de Deus, do lugar aonde eu preciso me movimentar, sem Deus, eu não vou fazer direito. E aí tem gente que está quebrando a cara e está errando. Tem até a revelação do ministério, mas não tem o dom. Tem a revelação do ministério, mas não tem a manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação depende de lenha no altar. Essa manifestação depende de vida diária com Deus. Senhor, não me deixe aí sozinho, Senhor. Vou pregar hoje, Senhor, vem comigo, Senhor. Vou cantar hoje, Senhor, vem comigo. Senhor, hoje eu que dou aula no seminário. Senhor, vem comigo. Hoje a EBD está comigo, Senhor. Não me deixa sozinho. Eu preciso da manifestação do Espírito Santo. Senhor, eu estou indo lá para o sítio, eu tenho que administrar a obra. Senhor, vem comigo. Senhor, eu preciso falar com pessoas hoje. Senhor, vem comigo. Vou para uma reunião, Senhor. Vem comigo. É acordar dizendo, bom dia, Espírito Santo, caminha comigo. Vem trabalhar comigo, vem para a escola comigo, pega o ônibus comigo, dirige comigo. Senhor, eu preciso da tua ajuda o tempo inteiro. Se acaba com a possibilidade do erro. Então assim, por favor, queridos, não saia daqui distorcendo a minha palavra. Eu não estou querendo estabelecer uma doutrina, poderia até, enquanto pastor, estabelecer uma doutrina, mas não estou querendo entrar em briga teológica com ninguém. Eu só quero que você entenda que a minha visão e a visão da igreja aonde eu sirvo é uma visão de que a lista da manifestação do Espírito Santo, não, porque os dons, não, a lista da ajuda do Espírito Santo, das áreas aonde o Espírito Santo pode intervir, é muito maior do que simplesmente as 9 da primeira lista citada pelo apóstolo Paulo.
Porque eu leio outras listas e eu vou vendo o Espírito Santo nisso, o Espírito Santo naquilo, naquilo também, naquilo também, naquilo também, naquilo também, naquilo também. Aí eu começo a entender, calma aí, eu não vou ficar sendo teólogo e sendo, sabe, um cara, não, porque eu só tenho, fulano não tem dom. Eu me lembro de uma vez que a gente foi cantar no Japão, a gente está ministrando, adorando ao Senhor, um quebrantamento, estava todo mundo, sabe, se abraçando, e a gente estava cantando Dom de Amar. E aí é uma canção em que a gente não canta para Deus, a gente canta para o nosso irmão, né? Não é uma canção de adoração, é uma canção de comunhão, ela potencializa o relacionamento. Você não, quero te amar, quero amar sem distinção. Não, quero te amar, quero amar sem distinção. É aqui, ó. E isso foi promovido na igreja, sabe, uma comunhão, mas ao mesmo tempo quebrantamento e tal, uma bênção. Quando acabou o culto, um pastor virou para mim e falou, a canção é linda, mover do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, amor não é dom. E o nome da música é Dom de Amar. Não tinha nem como eu mudar a letra, sabe? Porque o final da música que nos deu o dom de amar. Mas eu, para piorar, eu além de ter escrito que nos deu o dom de amar, eu ainda botei o nome da música de Dom de Amar. Aí ele falou aquilo, me deu uma tristeza. Eu falei, rapaz... Aí eu fui aqui para a lista do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, cadê amor, cadê amor, cadê amor, cadê? Não tem. Ele está certo. Só que quando eu entendo que dom é uma capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida, como amar sem Ele? Como é que alguém consegue amar? Como é que alguém consegue manifestar amor sem a capacitação do Espírito Santo, sem esse revestimento, sem esse dom? Não, porque dom é fruto. Amor é fruto e não é dom. E aí a gente fica numa discussão teológica. Ok, a gente precisa entender a Bíblia, a gente tem que saber encaixar as coisas, até porque os frutos do Espírito, aí você vai para o texto, não são frutos, é um fruto. Com vários gomos, né? Mas não posso falar, no final das contas, é no mesmo. E a gente fica de meninice, ao invés da gente crescer como igreja do Senhor, a gente fica se dividindo, querendo um se achar mais do que o outro. Olha para o teu irmão e diga, pai, tu não sabe de nada. Olha para ele e diga, você acha que sabe muita coisa. Não, não sabe. A gente estuda, tem EBD, a gente tem seminário, a gente precisa conhecer mais, prossigamos e conhecer ao Senhor, ok, mas vamos tomar cuidado, porque é falta prática. Meus alunos ficam até me encarnando, né? Ano passado, a turma do Bira, foi a do Bira? Sei lá, ele escreveu umas frases lá, que não sei o que, aplicação prática, fica me zoando e tal, porque o tempo inteiro eu falo aplicação prática, porque para mim não faz sentido eu ficar lendo a Bíblia, achando que eu estou lendo sobre o Shurek e a Fiona. Não faz sentido a Cinderela, não sei o que. O conto de fada é uma coisa que você lê e fica lá. A Bíblia não. A Bíblia é o que você lê e traz para cá. Tem que mudar meu casamento, mudar minha família, mudar minha casa, mudar meu trabalho, mudar meu ministério. Olha para o teu irmão e diga assim, menos teoria e mais prática. Quero amar! E eu quero amar debaixo da unção do Espírito Santo. Então, sabe, não saia daqui criando polêmica. O pastor disse que tem várias listas. Não, irmão, eu li aqui com você várias passagens aonde Paulo e Pedro citam dons. E aí, isso me dá um entendimento de que as listas, elas só são exemplos daquilo que Deus faz e daquilo que Deus pode fazer. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor está querendo dizer então que daqui a pouco vou inventar o dom de dirigir carro, porque é só um exemplo? Eu estou falando isso mesmo. É isso? Agora o senhor entrou numa polêmica, ferrou, está aí sendo gravado, mas eu creio no Espírito Santo que pode colocar sobre a vida da pessoa um dom. Sabe, irmãos, tem pessoas que você sente, ela te dá uma carona, ou ela te leva em algum lugar, ou ela é funcionário e tal, e você sabe, meu Deus, que coisa gostosa, tem paz ali naquele lugar, o papo é bom, é equilibrado, a pessoa não é invasiva, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de ficar quieta, sabe, ela cuida do carro, o carro é cheirosinho, irmão, é uma bênção. Agora tem Uber que tu entra 2 minutos, tu quer sair.
Tem táxi que você entra, 1 minuto já está desesperado. É um calor, é um barulho, é um cheiro ruim. E aí o cara desata a falar. E você quer descansar, ele não deixa você descansar. Às vezes é o contrário, você pergunta alguma coisa, esperando um pouquinho de cordialidade, o cara já te responde de maneira atravessada. Tem Espírito Santo nisso? Não tem. Mas tem outros. Sabe, às vezes tem pastor, cantor que vem de fora e tal, e pede, pastor, só pode mandar alguém e tal. Na hora de eu mandar a pessoa, eu sou super criterioso. A Vitória é testemunha. Eu digo, não, Vitória, liga para fulano, liga para ciclano, sabe por quê? Porque eu sei que vai tratar bem, vai ser educado, não vai ser entrão, vai lavar o carro, vai ser agradável. Ah, mas isso é muita vaidade. Não, isso é um dom. O dom faz a gente fazer as coisas bem feitas. Fazer as coisas com excelência. Então busque a Deus. Busque a Deus. Errou. Agora vamos falar aí que eu disse que o dom espiritual é dirigir carro, dirigir Uber. Agora é o dom espiritual. Mas para mim é a manifestação do Espírito Santo. Quer me julgar, me julgue. Mas irmão, tem gente que cozinha, né? Eu fico mexendo com a Maria da Fé, de vez em quando eu pergunto para ela, pô, como é que tu fez isso aqui? Que eu sou metido a querer cozinhar, não sei nada, mas de vez em quando eu me aventuro e tal. E a Maria da Fé, ela faz frango à milanesa, ela faz qualquer tipo de frango, sabe? Não é carnudo, irmão. É suculento, é macio, você corta. Pô, mas quando eu faço lá em casa é carnudo. É o mesmo frango. Ai, meu Deus do céu, tem alguma coisa, sabe? Ah, alguém vai dizer, não, é conhecimento. Tá, eu sei que tem conhecimento, mas, irmão, pode me julgar e achar que é espiritualizar demais. Tem unção. Tem. Tem gente que tem graça de Deus, que faz e faz bem feito, e é saboroso e não erra. Você faz para um monte de gente. Irmão, sabe, tem gente que só sabe fazer para aquele pouquinho de gente. Se aumentar, dobrou a receita, deu ruim. Mas tem gente não que faz bem feito, faz com graça. Olha para o teu irmão, diga para ele, na dúvida, busque o Espírito Santo. E aí, e eu já caminho para o final, ler essas 5 listas me faz entender também que nem todos os dons inicialmente são espirituais. Ou pelo menos nem todos os serviços, porque o dom é uma manifestação do Espírito, então sempre é espiritual, ok? Mas nem todos os serviços são inicialmente espirituais. Eu falei, Pedro fala de hospitalidade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, fala sobre misericórdia, sobre contribuição generosa. Aí, o próprio Paulo lá em Coríntios fala sobre administração, que não são questões espirituais. Profecia, irmão, profecia é espiritual. Mas ontem, chegar lá no sítio e olhar e ver, irmão, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, não sei se foi Augusto, alguém que chegou perto e falou assim, pastor é engenheiro, e não sei o que. Alguém brincou, eu não sei se Alex ouviu, alguém chegou e brincou, pastor engenheiro, eu falei, engenheiro, só Jesus na minha vida. Mas ao mesmo tempo, não é vaidade não, irmãos, mas tem hora que eu olho e eu digo, Senhor, obrigado, Senhor. De onde eu tirei essa ideia? Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu não sei como é que eu... Não saiu essa ideia. E você quer saber o sinal de que Deus está contigo? Ele te dá uma ideia e tu compartilha e tem um monte de maluco que acredita. Tu já está se vendo maluco, mas quando tu fala, tu vê maluco 2, maluco 3, maluco 4, e o maluco começa a ser mais maluco que você. Vambora, pastor! Ontem, de novo, eu quero agradecer as esposas. Pô, os caras saíram de casa escuro ontem. Roberta, muito obrigado, Roberta. Ontem eu orei pelo pastor Rafael, que ele disse que ia voltar 3 horas. E ele voltou 7. Mas foi por um bom motivo. Estou orando por você, Roberto. Mas eu também sou casado, eu quero agradecer as esposas, porque... Mas os caras estão... Vambora, pastor. E aí saíram de lá dizendo assim, quando é que a gente volta? Quarta-feira? Eu, calma, gente, calma. Calma, daqui a pouco as mulheres vão... Vai ter um dia que vai ter uma marcação no gabinete, só vai ter irmã na porta do gabinete. Já estou vendo isso. Mas é um dom de administração. Eu falo para eles. A gente foi comer, sabe, aí, o pastor Rafael, pastor, vem aqui orar pelo almoço, tá? Eu vou orar, e eu falo para eles, irmãos, não tem palavra. Como é que eu vou agradecer isso? E como é que eu vou explicar isso?
Aí vai ter a cantina agora, a Inácia veio com a Érica me pedir se pode, quarta-feira de manhã, lá para o sítio com a Soninha, porque querem fazer umas medidas, porque querem enfeitar. Irmão, quanto elas estão ganhando? Não, elas estão gastando para fazer isso. Ah, pastor, aí tem um lugarzinho ali que tem uma planta, a gente pode pegar para fazer uns vasinhos, para botar lá bonitinho, não sei o que. Eu falei, mano, pode. Quando Deus te dá uma visão, quando é um dom, quando é a manifestação do Espírito Santo, tem engajamento, tem unidade. E eu quero declarar que vai ser vai começar na sua casa. A sua família vai ver Deus em você, vai acreditar em você, no seu local de trabalho, por onde você passar, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, ele é diferente. Irmão, presta atenção, a gente está falando de administração, cita aí um, eu cito vários, mas lembrem de um que tinha esse dom. José, você imagina? O cara, ele vai com o dom da interpretação do sonho. Ele é chamado pelo dom da interpretação do sonho. Ele é chamado pelo dom da Alguém diz assim, para isso tudo ser bem administrado, a gente tem que ter uma pessoa boa, Faraó. Aí Faraó olha e diz assim, pode ser você mesmo então. A unção que estava na revelação e na interpretação, ela passa também para a administração. Eu fico imaginando José dizendo, ok, então todo mundo sentado e tal, dá papel, caneta, vamos resolver isso aqui. 7 anos, assim, assim, assado. Quem cuida do celeiro? Você, então é assim, assim. E do curral? Você, assim, assim, assim. Comida sobrando, mas o Egito organizado. Fico imaginando José, cuidado aí, está gastando muito, guarda. Não, mas está tudo lindo, mas vai mudar, vai virar. Sabe por quê? O Espírito Santo te dá uma visão administrativa lá na frente. Eita! Você acha, irmão, que quando alguém vem e diz assim, vamos fazer, vamos acontecer, eu não fico empolgado? Eu me empolgo, claro, vamos embora. Mas aí o Espírito Santo vem e te trava. Calma. O Anderson está lá no criário? Está ali a Luziene, ali, que é a esposa do Anderson. Na quinta-feira, coitado, ele chegou. Calma. Aí ele tomou um susto. Eu falei assim, Anderson, Deus tirou a minha paz. Não vamos fazer. A gente já tinha contratado um serralheiro, que não sei o que, a gente ia fazer uma escada de ferro e tal, para ser móvel, para poder botar no altar, depois tirar do altar, para facilitar. Coitado, o Anderson fez o desenho perfeito, bonito, e tal, contratou um, falou com o outro, que não sei o que, papapá. No final, o pastor Anderson chegou, até falou de você também, de um amigo, um pastor que vocês conhecem. Não, tem um pastor que não sei o que, papapá, amanhã eu te dou a resposta. Eu, calma, Deus tirou a minha paz. Isso na quinta. Na sexta de manhã, o pastor Anderson me mandou, olha, ele cobrou 2.200, mas disse que de repente dá para fazer por 1.800, que não sei o que. Calma. Eu sei que eu cheguei lá no sítio ontem. Marquinhos está aí? Marquinhos da Cláudia? Está na introdutoria. E o Marcos também, irmão da Alimar. Marcos da Suelen. Suelen sem cabelo. Aí estava Marcos, então de repente os caras começaram, corta dali, corta de cá, não sei o que. E eu estou vendo a escada ganhando forma. E eles fizeram a escada. Eu ia gastar um dinheiro com a escada. E cadê o ferro? Tinha lá. Para cortar também tinha lá. E estava tudo na nossa mão. E a gente ia gastar um dinheiro sem precisar gastar. E não é porque eu sou, não, porque o Espírito Santo tirou a minha paz. Porque se o Espírito Santo não tivesse tirado a minha paz, eu teria feito. Mas eu tenho aprendido com a palavra do Senhor, seja a paz de Deus, o árbitro do teu coração. É um sinal, tem hora que Deus diz, não faz, você tem que parar. E tem uma hora que Ele te enche de paz e está todo mundo dizendo, vai dar errado. Pode, segura na mão do seu irmão, diga, nessa hora, pode fazer que vai dar certo. E Deus tem dado à nossa igreja uma experiência, pelo menos nos últimos 2 anos, que tem impactado o meu coração. De 10 pessoas que começam a trabalhar na obra de Deus, 2, Deus fala diretamente ao meu espírito e eu vou e falo. 8 começam a trabalhar de maneira orgânica.
8 começam a trabalhar apresentando uma aptidão, apresentando uma disponibilidade, apresentando um desejo. Eu só oro e Deus diz, pode colocar que vai dar certo. Porque às vezes a gente espiritualiza demais e a gente acha que tem que descer um anjo, ele tem que revelar, ele tem que mostrar, que não sei o que, papapá. E eu vou te falar uma coisa, quando é Deus, ok. Quando não é, dá ruim, mas dá ruim feio. Porque desce um anjo e bota para cantar quem nunca ganhou de Deus talento e dom para cantar. Desce um anjo, um suposto anjo, e coloca para pregar uma pessoa que não tem graça nenhuma para pregar. Então, não vamos subestimar o mover de Deus a partir da nossa razão, porque administração, porque falar, porque contribuir. Irmão, ministério de contribuição, uma vida caridosa, liberalidade, isso é um dom. Tem gente que tem esse dom, essa pessoa é assertiva. Ela não faz para aparecer, ela faz calada, ninguém nem fica sabendo, mas ela é uma coluna no templo. Ninguém nem sabe, mas só tem culto por causa dela. Só tem igreja aberta por causa dela. O Espírito Santo capacita ela e ela vai lá naquele lugar, naquela hora. A Denise é testemunha. Irmão, eu tenho que administrar. Não é só quem prega, quem canta, não. Eu administro quem cuida da luz. Eu tenho que administrar quem cuida do som. Eu administro Gilberto, eu administro Zélia, que abrem a igreja, que fecham a igreja. Eu administro Maciel, eu administro o Marquinho, que cuida do ar-condicionado. Eu tenho que administrar. Vai falando isso, falando aí. Porque tem sempre aquele que julga, porque não vê falando em língua, não vê profetizando, acha que não é espiritual. E ao mesmo tempo todo mundo tem acerto. Essa mensagem é para outro dia. Mas olha para o teu irmão e diga assim: o dom do Espírito pode ser liberado a partir de um talento que você já tem. Sabe, o importante, e eu fecho, é deixarmos fluir. O importante é servirmos. E servirmos dentro daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Exemplo, sabe, são coisas assim simples. Ontem o Marcos levou a van. Só que quando a gente chegou lá, a gente se viu dentro do desafio de montar a escada. E dentro do grupo que estava lá, o Marcos tinha essa expertise. Então foi a dupla de Marcos construir a escada. Só que a van tinha que voltar. Eu não tinha um outro motorista de van. De repente eu tenho aqui na igreja vários motoristas de van. Por que você não estava lá nessa hora? Porque talvez você não tenha se oferecido para isso. Porque você não apresentou essa credencial. Algo que Deus colocou na sua mão e que pode ser colocado no serviço. E aí, quando o Espírito Santo entende que é a hora, ele pega essa capacidade que você já tem e investe a graça, o poder e a unção dele nessa capacidade. Irmão, presta atenção. Eu sei que eu sou suspeito de falar isso, pode parecer que eu estou puxando sardinha para o meu lado, como se eu fosse um aproveitador, querendo que você oferecesse sua mão de obra para a igreja. Mas Deus conhece o meu coração, e é só você colocar em prova. Pastor, não posso todo dia porque eu tenho que ganhar dinheiro, mas nesse dia eu quero disponibilizar. Conta comigo. Eu te desafio. Se ele não prosperar a sua vida, se ele não abrir novas portas para você, depois você vem me cobrar. Você pode chegar para mim e falar diante de todo mundo: o senhor é um mentiroso, não aconteceu nada. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou pastor desde 2002. Sou filho de pastor, cresci no lar evangélico e vivo o que é igreja, desde que eu me entendo por gente. E quando a Bíblia diz que um justo não mendiga o pão, a Bíblia está falando a verdade.
Coloca o que você tem à disposição de Deus, para você receber a capacitação do Espírito Santo. E aí, de repente, você está no banco aí anônimo, Deus te tira do banco e te coloca num lugar de exaltação, e você nem imagina. Sabe por quê? Porque simplesmente você serviu com submissão, você serviu com obediência. Vamos ficar de pé.